Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 16 de julho. O Ibovespa ele marcou o 11º dia consecutivo de alta em reais ontem, subindo 0,33%. O desempenho ele acompanhou a repercussão do atentado contra o ex-presidente Donald Trump no último sábado e as falas do presidente do Fed sobre a inflação nos Estados Unidos. As declarações elas foram mais brandas, o que aumenta a possibilidade de um afrouxamento monetário em setembro. O principal destaque da bolsa positivo ontem foi Suzano, subindo 3,31%, impulsionada pela compra de duas fábricas da Pactiv Evergreen nos Estados Unidos, aumentando a presença da empresa no país. Já o principal destaque negativo foi Ipera, caindo em torno de 1,93%, após também relatório de um banco de investimentos apontar perspectivas de apresentação de resultados mais fracos agora do segundo trimestre. E para o pregão de hoje, vamos ter os dados das vendas do varejo de junho nos Estados Unidos e a divulgação também dos resultados internacionais, como por exemplo Bank of America, Morgan Stanley, entre outros. Falando sobre a renda fixa, os juros futuros encerraram a sessão de ontem com fechamento nos vértices curtos e abertura nos intermediários e longos. Domesticamente falando, e apesar também do Boletim Focus ter apontado para a diminuição de 2 bips do IPCA esperado em 2024 e elevação de 2 bips no de 2025, e também o IBC-BR de maio ter ficado abaixo das expectativas do consenso, os ativos locais eles acabaram reagindo ao mercado americano. Nos Estados Unidos, o atentado contra o Donald Trump acabou elevando a probabilidade do ex-presidente vencer as eleições. Com isso, o mercado ele passou a precificar um déficit maior devido às propostas do republicano de que cortaria impostos. Em relação aos mercados globais, nesta terça-feira, os futuros dos Estados Unidos eles abrem em alta, em torno de 0,2, 0,3%, no aguardo do ganho, né, de tração da temporada de resultados do segundo trimestre de 2024. Na Europa, as bolsas elas operam em queda, em torno de 0,5%, com temores relacionados aos lucros das empresas de luxo. E na China, as bolsas fecharam mistas, e o PIB do segundo trimestre decepcionou, e o Banco Central da China realizou injeção de liquidez nos mercados. Falando sobre a economia nos Estados Unidos, depois dos comentários do presidente do Fed de que dados recentes de inflação estão a caminho para a meta de 2%, a confiança no corte de juros em setembro aumentou. Além disso, Donald Trump foi oficialmente nomeado candidato presidencial para 2024. E na zona do euro, o indicador de sentimento econômico caiu 7,6 pontos em julho, enfraquecendo o otimismo quanto ao crescimento econômico. E falando aqui no Brasil, as expectativas de inflação para 2024 caíram de 4,02% para 4%, enquanto para 2025 subiram de 3,88% para 3,90%. E na pauta fiscal, o governo federal insistiu na proposta de aumento da CSLL para compensar a desoneração da folha de pagamento, apesar da resistência no Senado. Falando sobre a agenda de hoje, teremos os dados de vendas varejistas nos Estados Unidos referente a junho, agora no período da manhã. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.